Ao contrário do que o povo americano conta ao mundo, o 11 de setembro não foi o maior ataque terrorista da história não, e sim o de Hiroshima e Nagasaki. Mas enquanto o povo americano desenvolveu uma forte aversão ao mundo árabe, sobretudo depois que ocorreram os ataques, o povo japonês desenvolveu uma forte idolatria e um amor pelo povo que os fez sofrer. Olá a todos, meu nome é Iron Fernandes e sejam todos muito bem-vindos. Os ataques a Hiroshima e Nagasaki ocorreram no dia 6 e 9 de agosto de 1945 e ocorreram sem nenhuma necessidade militar, visto que o Japão Imperial já estava derrotado, já não tinha mais o que se fazer, sequer homens tinham para continuar a guerra. Este ataque ocorreu mesmo para impressionar a União Soviética com uma espécie de recado de que os comunistas não teriam vez e que no mundo só havia espaço para um grande líder. Naquela mesma época, os alemães já haviam caído e o mundo inteiro estava em choque com todos os horrores que eles fizeram nos campos de concentração. E os americanos não eram idiotas. Eles sabiam muito bem que poderiam destruir a sua reputação para sempre se os detalhes daquilo que fizeram fosse revelado ao mundo. Por isso, assim que o bombardeio foi feito, Washington impôs uma censura rápida e implacável, talvez a mais rápida e mais eficiente de toda a história. Soldados americanos chegaram assim que foi seguro e isolaram toda a área. Ninguém saía, ninguém entrava, sobretudo se você fosse um japonês equipado com uma câmera fotográfica ou então se identificasse como jornalista. Cabe dizer aqui que mais de 240 mil pessoas morreram de um jeito singular e brutal, uma morte da qual nunca antes havia acontecido em toda a história. O objetivo do governo americano ao confiscar fotos, vídeos e relatórios médicos da região era duplo. Primeiro de tudo, evitar que o mundo inteiro soubesse dos efeitos nocivos da radiação que os americanos causaram naquela região. E o segundo, criar a falsa narrativa que a bomba veio e simplesmente fez com que todos ali sumissem, quase como se essas pessoas deixassem de existir num piscar de olhos. Entretanto, isso não é verdade. Apenas aqueles que estavam no epicentro aonde ocorreu o ataque sofreram com isso. Já a maioria sofreu agonizando por semanas até que morresse. A verdade é que quase ninguém foi capaz de registrar uma foto ou vídeo real sobre aquilo que havia acontecido. E os poucos que conseguiram foram perseguidos pelo exército americano e tiveram esse material confiscado, assim como foram vigiados durante dias. E é exatamente por este motivo que nós não encontramos fotos e vídeos de cenas dramáticas em Hiroshima e Nagasaki com a mesma facilidade que encontramos dos campos de concentração da Alemanha. Houve um controle de danos poderosíssimo feito pelos americanos. Diante deste cenário, é natural pensarmos que o povo japonês se tornou o povo mais anti-americano do mundo, certo? Bom, foi o que os soviéticos também pensaram. Na cabeça dos soviéticos, haviam ganhado um aliado para a Guerra Fria, a próxima guerra que aconteceria depois da Segunda Guerra Mundial. Mas a história tomou um rumo surpreendentemente ridículo e inacreditável. No fim da guerra, a pressão e a doutrinação do exército imperial deu frutos. Muitos civis começaram a fazer aquilo que foram instruídos, passaram a se desviver e desviverem as suas famílias. Já outras famílias japonesas foram orientadas a lutar contra os invasores com lanças de bambu, porque já não havia mais armas ou munição. Na época, os japoneses esperavam um inimigo monstruoso que vinha para devastar todo o país. Mas a estratégia de ocupação americana foi cirúrgica e brilhante. Não chegaram como conquistadores, não chegaram como um exército clássico, chegaram como salvadores de um mal que eles mesmos perpetraram. Os soldados chegaram distribuindo barras de chocolate para crianças que passavam fome há dias. Eles simplesmente distribuíram toneladas de comida e remédio para sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki e para alguns de cidades locais. Grande medo deles era que o Japão fosse para o lado soviético e teoricamente tinham motivos para isso. Por isso, o governo americano fez algo impensável. O Tratado de Paz de São Francisco e vários acordos bilaterais garantiram que o imperador Showa, que também é o chamado de imperador Hirohito, seria basicamente perdoado por cada um dos muitos crimes de guerra que eles cometeram. O cara simplesmente se manteve como governador
governante simbólico do país, não teve seus bens expropriados, não teve o seu dinheiro tirado dele. Foi como se nada tivesse acontecido. Seus muitos aliados também foram perdoados. As tropas japonesas também concordaram em entregar tudo o que eles tinham de relatório médico, de experiências ilegais feitas em prisioneiros de guerra, de unidades médicas criminosas como a Unidade 731, que, para quem não sabe, eram unidades que cometiam crimes de guerra em nome de uma falsa medicina que era equiparável ou até pior que a ciência criminosa feita pelos alemães durante a Segunda Guerra. Pasmem, os japoneses eram tão ruins quanto os alemães, ou talvez até piores. Mas se os japoneses foram tão ruins assim como os alemães foram na Segunda Guerra, por que nós não temos essa percepção, essa imagem deles? Até o final do vídeo você vai saber a resposta. Só que os americanos não eram bobos. Eles sabiam que muitos japoneses estavam insatisfeitos e que ainda havia o grande risco deles se aproximarem do bloco socialista, do bloco soviético. Por isso, os americanos investiram 2 bilhões de dólares na economia japonesa, algo que hoje daria em torno de 15 bilhões ou um pouquinho mais em sua economia. E então, os japoneses experimentaram algo inédito. Experimentaram o chamado milagre econômico do Japão. Algo impensável. Pensa só, que país é esse que participa de uma guerra, perde ela, é devastado e termina com uma economia bombando? E sabe o que é mais revoltante disso tudo? É que quem foi acreditado por esse milagre econômico foram os americanos bonzinhos. Para recuperarem a sua soberania e a sua independência política, o Japão teve de assinar uma espécie de acordo militar com os Estados Unidos, provando que agora seria um aliado dispostos a lutarem contra o bloco socialista. A partir dali, houve uma monstruosa campanha de propaganda americana orquestrada para convencer a opinião pública japonesa de que a responsabilidade pela detonação das primeiras bombas atômicas no Japão foi de responsabilidade somente dos japoneses. Para sustentar essa narrativa, os americanos foram brilhantes. Eles foram capazes de mostrar ao povo japonês todos os crimes que o exército imperial japonês cometeu em suas colônias asiáticas. E isso foi tão chocante para a maioria do povo que desconhecia os atos de seu exército, que o próprio povo japonês adotou um pacifismo extremo. Com as bases americanas instaladas em todo o arquipélago japonês, veio uma ocidentalização profunda que moldou as próximas gerações de japoneses, dos quais muitos passaram a consumir os filmes de Hollywood, as músicas pop, os hambúrgueres, o beisebol, entre muitas outras coisas. Aquele antigo sentimento anti-americano que havia no Japão foi completamente soterrado. A próxima geração de políticos japoneses que surgiriam pós-década de 50 fariam o oposto da Alemanha. Não assumiriam responsabilidade alguma por toda a loucura que fizeram. Para afastar aquela imagem ruim que o Japão tinha, o país se dedicou a se transformar numa potência industrial e tecnológica. E de repente passaram a exportar os carros, os animes e a tecnologia de ponta que o mundo todo conhece. E agora, o Japão passou a ser aclamado como os Estados Unidos da Ásia. Mas a China se lembra, as Filipinas, todo o Sudeste Asiático ainda se recordam sobre quem foram os japoneses no passado e foram obrigados a assistir esse teatro geopolítico ridículo. Viram uma nação que cometeram crimes de guerra pelos quais nunca foi julgado se tornar a queridinha do Ocidente, enquanto o clamor por justiça de todas as famílias que sofreram do Sudeste Asiático foi historicamente ignorado. Se você acha que os americanos ofereceram alguma assistência médica ou alguma pensão, alguma indenização para as vítimas de Hiroshima e Nagasaki, pense novamente. A única coisa que aconteceu com os sobreviventes foi terem sido transformados em cobaias para que cientistas e médicos americanos estudassem de perto os efeitos da radiação. Desde então, o governo japonês é historicamente um aliado forte dos Estados Unidos. Atualmente, a única região japonesa que é resistente, que não gosta muito dos americanos ou então os odeia, é a província de Okinawa, local esse onde a maioria dos sobreviventes viveram ou ainda vivem, assim como seus descendentes. Local esse que ainda faz alguns protestos contra os americanos na região e que nunca foram capazes de expulsar a sombra americana do Japão.